Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs, queridos da comunidade evangélica do Jardim Colorado. Uma alegria poder falar com vocês mais uma vez através desse veículo que nós temos utilizado e tem nos abençoado. Hoje vamos comentar sobre o medo inerente, ou medos inerentes, né? Porque são dois. E eu gostaria de orar com você antes disso. Curva a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de fazer esta live, este devocional junto com meus irmãos, irmãs, amigos, ouvintes. Que o Senhor assim nos abençoe, nos agracie com a unção do teu Santo Espírito, para que esta palavra possa encontrar lugar e utilidade no coração daqueles que vão ouvir. Que haja o confronto em amor, ó Deus, e assim nós te louvaremos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos comentado nessas últimas lives aqui sobre o tema medo. Falamos na última semana sobre o medo que paralisa. E hoje eu quero falar sobre medos inerentes. Eu tenho feito com Silvana, em meio a outros devocionais que nós utilizamos aqui em casa, um que tem tratado sobre o medo. E é claro que existem algumas pessoas que, na verdade, nutrem os sentimentos de medo, principalmente quanto à saúde, finanças e o amanhã. Essas preocupações tomam conta de nossos pensamentos e acabamos por gastar muita energia com tudo isso, né? Então, principalmente nesse contexto em que nós vivemos, né, o governador fez um pronunciamento hoje, prolongando a questão da quarentena. Então, tudo isso acaba gerando em alguns um sentimento de medo, de pânico, às vezes até. Não é? E no encontro passado nós vimos o medo que paralisa. Hoje veremos sobre o medo com os quais nascemos e chamamos isso de medos inerentes. Ou seja, o que não se separa. Inerente é aquilo que não se separa, que está ligado. E todos nós, desde o momento em que nascemos, nós temos dois medos. E esses medos são inerentes à nossa vida. Dois. Qual deles? O primeiro, atenção, medo de cair. Toda criança tem medo de cair. E o segundo medo, qual que é? De grandes barulhos, bombas, rojões, né? Tudo isso acaba gerando medo na criança. São esses dois medos que nós nascemos naturalmente. Isso é comprovado e eu vou ler aqui para vocês sobre isso. Todos os demais medos, na verdade, são acrescentados na nossa vida, por nossa criação, por nossa cultura, pelo meio que somos criados ou frequentamos, ou seja, nossas influências. Veja, um grupo de psicólogos realizaram uma pesquisa com 500 pessoas e listaram, atenção para isso, listaram cerca de 7.000 tipos de medos. Eu vou repetir, 7.000 tipos de medos. Observaram que todos, exceto os dois mencionados em sua grande parte, que já mencionamos o caso do medo inerente, todos eles, em sua grande parte, são adquiridos ao longo da vida. A começar por onde? Na casa, a escola, o convívio social, o trabalho, as notícias, enfim, tudo isso vai sendo adquirido. E eles provêm de ensinos errados, do mau exemplo do lar, fazendo com que crianças tenham medo de escuro, lembra disso? De bicho-papão, não é? E etc. Eu me recordo que eu tinha medo de escuro. Não é? Eu tinha medo de escuro e eu acabei sendo vítima um pouco disso até uma certa idade. Depois eu deixei de gostar de ficar no escuro. Isso é uma outra questão. Mas não medo do escuro, onde a minha mente começa a fabricar, trabalhar coisas que não existem, até sons, etc. Tal, né? Então, isso é uma situação que pode ser gerada no decorrer da infância da pessoa. Muitos pais tentam até controlar seus filhos pelo que chamam da disciplina do medo. Além deste fato de origem, existem medos desenvolvidos na fase adulta, como o medo do fracasso, o medo do futuro, o medo da velhice e o maior de todos, o medo da morte. E aí no Salmo 37, versículo 7, e no Salmo 50, eu vou ler aqui 3 trechos de Salmos para nós entendermos o que o salmista vivenciava com relação a isso. No Salmo 37, versículo 7, o salmista diz assim: Descansa no Senhor,
e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, atenção, descansa no Senhor e espera nele. Isso daí é para quem não tem medo. Não é? Porque, na verdade, o medo ele tem um outro significado. É a pessoa que não tem confiança. Ela não tem confiança no meio, ela não tem confiança em si mesmo, ela não tem confiança na pessoa próxima a ela não tem confiança absolutamente em nada, porque o medo rouba esse sentimento tão importante que é o de confiança. Não é? O outro Salmo 56, versículo 11, diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Mas olha que interessante. Ele coloca a confiança de quem ele sabe que virá condições de enfrentar os medos. Ninguém está falando aqui. Você, por exemplo, não sabe nadar e você tem medo de nadar. E esse não é um medo paralisante. Esse é um medo de prudência. Se você não sabe, não vá à água funda, não mergulhe, onde você não consegue se desenvolver, que você não consegue se livrar. Então isso é óbvio, por favor, não é isso que nós estamos querendo dizer. Não é? E por fim, ele continua dizendo o seguinte, o escritor: é fundamental para combater esses medos que no lar a criança receba orientação de disciplina, mas não do medo, mas a da consequência. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma história na minha parentela muito interessante, onde um sobrinho meu, ele era muito arteiro enquanto criança, primeira infância, até os seus 7, 8 anos, e ele era muito ruim de se alimentar. Não queria comer, só queria comer coisas que não tinham vitamina, não eram importantes para o organismo dele. E nisso, minha irmã e meu cunhado chegavam para ele e falavam assim: se você não comer, eu vou te levar ao médico. E lá ele vai te dar uma injeção. E como às vezes ele ficava doentinho, ele ia ao médico e tomava injeção e doía, a minha irmã começou a utilizar dessa disciplina do medo para fazer com que ele se alimentasse. O que aconteceu? O que aconteceu é que isso não deu certo. Chegou um certo momento, esse meu sobrinho, já um pouco maiorzinho, ele falou: não vou comer, não quero comer, não estou com fome, não vou comer, não quero comer, não estou com fome. Veio a disciplina do medo. A disciplina do medo chegou e falou assim: bom, se você não comer, vou te levar ao médico, ele vai te dar uma injeção. Qual foi a resposta dele? Não vou, então me leva. O que aconteceu? Não levaram. O que aconteceu? A disciplina foi por água abaixo. Então, muito cuidado com isso que você utiliza, não é? Porque é muito perigoso, isso não acrescenta. A ideia é trabalhar a disciplina da consequência com a criança, né? E não só com a criança, mas adolescente, jovem, até mesmo um adulto, depois ele sabe que tudo que ele fizer, a escolha que ele tomar, trará a ele consequências. Essa é a disciplina que o Senhor nos indica. Não é? E aí, para complementarmos isso, nós temos em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, um texto muito conhecido que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muito bem, eu quero trabalhar aqui caminho. A palavra caminho aqui tem a ver com pensamento, tem a ver com escolhas, com atitudes. Então, se você orienta o seu filho a confiar em Deus, como nós lemos no salmista, a ter confiança no Senhor e automaticamente a ser uma pessoa prudente, ele não terá medo. Ele vai encarar os desafios da sua vida adulta, de adolescente, de jovem, com personalidade firme. Não vai ser vacilante, não vai ser oscilante. Ele vai simplesmente falar: não, não quero, não, não posso, não, não aceito. Eu vou dizer não. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu não quero. Não é bacana isso? Não é jóia? Isso é saudável. Isso é muito saudável. E não querer aquela criança que fala: ai, será que eu posso? Eu acho que eu não posso. Eu estou com medo, então eu não vou fazer. Pronto. Aí você criou um grande problema para aquele seu filho que depois, na fase adulta, acaba tendo muita dificuldade nos seus relacionamentos e nos seus desafios. Também, Marcos, capítulo 10, versículo 14. Jesus, com muita propriedade, disse assim: Jesus, vendo uma discussão que estava havendo e as crianças querendo se aproximar dele, indagou-se, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino
de Deus. Ou seja, a responsabilidade dos pais é de levar as crianças a Jesus. E ele vai conhecer esse Senhor tão bondoso, carinhoso, parceiro mesmo, aquele que está junto em todo e qualquer momento, e ele vai então ter confiança em Deus, confiança no Senhor, e do Senhor ele irá receber a chancela dessa confiança, ou seja, ele vai experimentar mesmo na adolescência, na juventude, esse poder de Deus e que é tão confiável, e esse Deus que é tão confiável vai se mostrando e se revelando a essa criança, adolescente, jovem, e quando chega à fase adulta, ele consegue enfrentar as situações de maneira mais apropriada. E continuando, então, na verdade, deixe-me voltar aqui, é fundamental para combater esses medos que no lar a criança receba orientação de disciplina, mas não do medo, como a da consequência. Ou quando adulto, alimente-se ou abasteça sua mente e emoções com palavras de encorajamento e esperança, onde seja desenvolvida uma fé, onde o medo é combatido e a pessoa não sofre por antecipação. Tem pessoas sofrendo por antecipação. Eu vou morrer, irmão querido, eu quero dizer para você, eu também vou. Mas quando? Eu não sei. Mas essa situação acaba gerando em nós essa angústia do medo. E esse medo Jesus venceu. É o medo da morte. Ele diz que não iremos morrer, teremos vida eterna. Mas o problema é agora, essa separação, esse desligamento. Então a pessoa entra em pânico por uma coisa que ele nem sabe quando vai acontecer. Ele sofre, gasta energia, pode ficar doente, o ambiente onde ele vive fica um ambiente difícil e ele mesmo terá dificuldade de encarar os seus próprios desafios, colocando como se estivesse sabendo o fim da sua vida quando iria chegar. Como esse momento que nós vivemos, essa pandemia, acaba gerando em nós o medo e muitas notícias são divulgadas. Muitas são divulgadas. Mas até agora uma só é que traz a realidade. Qual é a realidade? Um distanciamento social, um distanciamento físico das pessoas por um período. Por um período. Isso passa e nós vamos ter condição de superar isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Aí, neste meio tempo, podemos aprender muitas coisas, mas não vamos aprender a desenvolver o medo. Não vamos valorizar, desenvolver o sentimento de pânico. Isso não nos ajuda. Todos os medos, exceto os dois acima, não são naturais. Quais são os dois acima que eu mencionei? É o medo inerente, que é o medo de barulho e o medo de queda. Esses nós nascemos com eles. Todos os demais não são naturais e servem de arma contra nós mesmos, brechas para que sua mente e alma possam ser aprisionadas pelo mundo espiritual ou por suas próprias emoções, totalmente disfuncionais, totalmente desorientadas, e você acaba saindo de cena como o senhor da sua vida, e quem é que toma conta? O medo. O medo vai gerenciar a sua vida. O medo vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Não é mais você que está dizendo, mas é o medo. Isso é muito perigoso e precisa tomar cuidado com esse tipo de situação. Eu quero concluir, já estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu quero concluir falando 3 palavras que estão registradas na Bíblia para você e para o seu coração. Primeira, entregue teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. O que você pensa, o que você ouve, o que você fala, o que você vê. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. E Jesus disse assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, parte A. E por último, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar a Deus, aquilo que realmente agrada ao coração de Deus, que abençoa o próximo, que abençoa as pessoas que estão junto a nós, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém?
Eu espero que essa palavra tenha encontrado no seu coração um lugar para você levantar, ou melhor, descansar essa noite em paz, levantar amanhã animado, encorajado, né? Despertar para mais um dia com alegria, com satisfação. E o medo? Não. O medo por vir, o medo do que há de vir, desculpa. Assim você não consegue nem descansar. E Jesus falou uma coisa muito séria sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Vamos orar? Curva a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe essa palavra. E os corações que ouviram, os ouvidos que assimilaram tudo isso, possa, Senhor Deus, dar o fruto de bênção, o fruto, Senhor Deus, de multiplicação de bênção para quem ouviu e para quem vai ouvir a partir de então. Abençoe nossas famílias, nossas casas, abençoe-nos, ó Pai, as nossas autoridades, dê sabedoria aos homens e mulheres que estão à frente desse país e também na questão da saúde, os pesquisadores e médicos. Abençoe assim a nossa vida, abençoe a comunidade do Colorado, a membresia, os pedidos de oração, abençoe os pastores e líderes, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu só quero dizer aqui para você o seguinte: no próximo encontro, sexta-feira, nosso próximo encontro aqui, sexta-feira, às 10 horas, nós vamos falar sobre passos para a vitória sobre os medos. Vai ser a última parte que nós vamos falar sobre isso, passos para a vitória sobre o medo. Te aguardamos na quarta-feira com o pastor Rogério. Às 20 horas, o pastor Rogério vai estar ministrando aos nossos corações a palavra de Deus e um tempo de oração. E eu te aguardo na sexta-feira, não é? Sexta-feira Santa, eu te aguardo aqui para falarmos sobre esse tema. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite na paz do Senhor. Forte abraço. Tchau.